Fala galera, beleza? Tudo jóia? Inicialmente aí meus cumprimentos à turma do primeiro ano do ensino médio da Escola São Vicente, meus cumprimentos especial ao professor Jonas Gil e meus agradecimentos então ao grupo aí que entrou em contato e solicitou que a gente falasse um pouco então sobre o que a gente sabe da Piracema. Beleza galera? Meu nome é Ivan, Ivan Luiz Kirchnereit, eu sou natural de Itapiranga. Sou geógrafo, mestre em ciências ambientais e atualmente estou na presidência da Associação Amigos do Rio Uruguai de Itapiranga, a chamada AURUI, que é uma associação, um grupo sem fins lucrativos que busca então fomentar e desenvolver atividades em prol da proteção do Rio Uruguai e seus afluentes. Como falei antes, eu não sou nenhum especialista no assunto, porém a gente vai falar então um pouco sobre o que a gente sabe sobre a tal da Piracema, em especial na nossa querida bacia do Rio Uruguai e na região aí de Itapiranga. Beleza, galera? Então vamos lá. A grosso modo, a gente tem que entender o que é o nome Piracema, O nome Piracema, então, é um nome indígena, que significa basicamente pira, peixe, e sema é saída dos peixes. Então, saída da onde? Saída da parte baixa, da parte média dos rios, rumo então às suas nascentes, uma parte alta dos rios. É um fenômeno natural que acontece anualmente e está associado então ao processo de reprodução dos peixes. Esses peixes então, os peixes nativos, os peixes autóctones do Rio Uruguai, eles buscam então subir até as partes altas, onde então atingem uma condição propícia para a sua reprodução. Justamente é um nome indígena, então, porque nossos povos antepassados já enxergavam esse processo acontecendo nos rios, e não acontece somente no Uruguai, acontece em todas as bacias hidrográficas do Brasil e mundo afora também, porém em períodos e épocas distintas, ok? Se formos analisar então quando que acontece, na bacia do Uruguai acontece a partir do início de outubro e final de janeiro, que justamente é o período que nós temos um aquecimento e uma elevação das temperaturas tanto das águas do rio e os seus afluentes, assim como do próprio ar. Nós tendo então esse aquecimento das águas e do ar, os peixes eles sentem instintivamente que é o período então de subida, o período de reprodução. Por que esses peixes sobem os rios, pessoal? Até onde as pesquisas mostram, subindo os rios, nadando contra a corrente, esses peixes eles atingem níveis de estresse mais altos, Esse processo de aumento do estresse e da queima de gordura vai colaborar com o pleno desenvolvimento e a maturação, digamos assim, dos órgãos reprodutores desses peixes e que para assim eles consigam fazer então a sua reprodução, beleza? Esses peixes se organizam então em cardumes normalmente. Então eles se deslocam à parte superior dos rios, nadando contra a corrente, subindo então corredeiras, saltando até mesmo saltos de água, cachoeiras, chegando então nas áreas mais altas, que são áreas que nós temos maior nível de oxigenação na água, justamente por esse movimento da água, Ele gera essa maior oxigenação que vai aumentar a quantidade de alimento também, o desenvolvimento de alimento e criando condições propícias para a reprodução. Uma coisa interessante de analisar na parte alta dos rios, que são a parte que nós temos maiores corredeiras e menor profundidade, nós temos os leitos dos rios, são leitos mais rochosos, Ele não é um leito plano, coberto então apenas por argila, por exemplo. Sendo um leito rochoso, nós temos condições e cavidades para proteção então das ovadas dos peixes também, ok? Então como é feita essa reprodução dos peixes, pessoal? Após eles subirem então os rios, as fêmeas então atingem um ponto ideal para a liberação das suas ovas, Isso atingindo então esses altos níveis de estresse, e elas lançam suas ovas então no leito dos rios ou então nas margens próximas às folhagens, e os machos então eles lançam então jatos de esperma sobre essas ovas, que aí então vai ocorrer o processo de fecundação e desenvolvimento então posteriormente dos alevinos, ok? Que vão estar descendo novamente rio abaixo e crescendo. Dando tudo certo, a taxa de sucesso na reprodução ela chega a ser de 1% apenas, Então 1 a cada 100 ovos vai se desenvolver plenamente e vai atingir um estágio de peixe adulto posteriormente. Existem registros de peixes que chegam a subir mais de 600 km rio acima, para atingir o ponto ideal para a sua reprodução.
quantidade de ovos também varia. Como a gente comentou, a taxa de sucesso é 1%. Né? O próprio Grumatã, por exemplo, ele vai lançar cerca de centenas de milhares de ovos. O dourado ele já lança quantidades superiores a 1 milhão de ovos, né, para a sua reprodução. Porém, a taxa é mais ou menos uma média de 1%, variando de espécie para espécie com certeza. Pensando então nesse processo ocorrendo de forma perfeita, sem nada impedindo, maravilha, temos uma taxa de 1% de sucesso na reprodução desses peixes. Porém, nós temos que salientar e falar de quais são os problemas enfrentados por essas espécies nativas na Piracema. Inicialmente a gente pode falar sobre a pesca predatória, que é a pesca realizada então com redes, né, ou então de forma totalmente ilegal, e principalmente realizada no período da Piracema, que é um período justamente que é proibida a pesca. As leis elas vão variar de região para região, de bacia hidrográfica para bacia hidrográfica, né? Mas vamos focar então na nossa região aqui. Então nós temos a proibição da pesca predatória nesse período. Você não pode utilizar embarcações para pesca, não pode utilizar redes, né, espinhéis. E aí tem algumas leis que vão permitir a pesca de barranca, com caniço ou com linha de mão, ok? Mas isso varia de região para região. Os pescadores profissionais que possuem a carteira nacional de pesca, eles recebem uma taxa no período da Piracema, né, que vai suprir então a falta da venda dos seus peixes, ok? Porém, acontece mesmo assim o fato de algumas pessoas estarem pescando com rede e os espinhéis nessa época, né? Pegando então justamente as matrizes, as fêmeas dos peixes que estão carregadas de ovos. Então esse seria um dos principais objetivos da Piracema, né? Proibir a pesca durante o seu período da migração dos peixes, ok? Além da pesca predatória, pessoal, nós temos que salientar a problemática das barragens, certo? As hidrelétricas são um dos principais problemas enfrentados pelas espécies nativas de peixes no período da Piracema. Nós temos registros de peixes que sobem distâncias superiores a 600 km. E nós sabemos que aqui no Rio Uruguai nós temos pelo menos, né, a cada 100 km uma represa no rio. A represa mais próxima, e por um motivo de milagre assim, que nós temos de Itapiranga, é a represa Foz do Chapecó, né, que fica logo acima da foz do rio Chapecó, no Rio Uruguai, na região de São Carlos, né, e Águas de Chapecó, que está mais ou menos a 150 km de Itapiranga por água. A partir do barramento dela, então nós temos o lago, né, quando acaba o lago da foz de Chapecó, nós já temos então a represa de Itá, né, que vai subir também, e logo acima dela nós temos a represa de Machadinho, que se eu não me engano, Salto Roncador, posso estar enganado também, na região de Celso Ramos, né? E subindo então lá para o Rio Canoas e Rio Pelotas, nós temos diversas outras represas de menor porte na bacia do Rio Uruguai. Se formos ver aqui nesses rios mais próximos de Itapiranga, o Rio das Antas, que deságua em Mondaí, também tem diversas represas ao longo do seu leito. O próprio Rio Chapecó tem diversas represas, né, nas partes mais altas dele. Do lado rio-grandense nós também temos represas em diversos afluentes do rio. Então as distâncias de rios nativos que nós temos na bacia do Uruguai são relativamente curtas, certo? O que vai impedir, que vai prejudicar drasticamente o sucesso da reprodução dos peixes. Porque eles basicamente chegam no pé da barragem, não conseguem subir, então eles moram por ali ou não atingem um nível ideal de estresse, digamos assim, para que haja o sucesso da sua reprodução, diminuindo drasticamente a quantidade de peixes nativos da nossa região. Existem algumas técnicas que vão então ajudar com que esses peixes consigam transpor os barramentos das usinas hidrelétricas, que são as chamadas escadas de peixes, certo? Que é basicamente então um córrego que vai contornar a área do barramento e que permite a subida desses peixes, certo? E existem outros projetos também para tais de elevadores de peixes, que pelo alto custo também não é tão viável, que é basicamente um elevador de peixe, né, que ele vai captar os peixes, subir e ser descarregado na região dos lagos. Outra problemática que deve ser salientada sobre as represas é a formação dos lagos. Como a gente comentou, os peixes já sobem para as partes altas justamente para enfrentar as corredeiras, para cansarem, né, para queimarem gordura, aumentar o nível de estresse e atingir então uma maturação dos seus órgãos reprodutivos.
Em um lago de represa, a água é parada, o fundo não é rochoso, nós temos um fundo com sedimentação, né, de material argiloso, por exemplo, um lodo, que não é o ambiente ideal para a reprodução e para o pleno desenvolvimento dos embriões, né, nas ovas dos peixes, ok? Então, mesmo passando então as barragens, tendo o lago, os peixes têm que passar o lago e conseguir chegar em regiões que tenham realmente corredeiras e cachoeiras, né, que oxigenam a água, que geram vida para esses rios, que purificam as águas também. Não conseguindo transpor as represas, vão buscar então os seus afluentes, os rios tributários, os rios que vêm alimentando o rio principal. E hoje em dia nós temos um fenômeno muito forte da construção de PCHs, né, ou CGHs, que são pequenas centrais hidrelétricas ou centrais geradoras hidrelétricas, que são represas menores instaladas em rios menores. Como a gente acabou de falar, alguns exemplos do Rio das Antas, né? Existe um projeto para a construção de uma CGH no Rio Macaco Branco, em Itapiranga. Vários afluentes do Rio Peperiguaçu, como o Rio do Índio, né? Rio das Flores, já possuem também PCHs ou CGHs. Então, basicamente, os peixes não têm muito para onde fugir. Eles conseguem, às vezes, chegar numa certa área subindo os rios, mas normalmente tem um barramento, uma represa que vai impedir o sucesso da sua migração rio acima. Certo, galera? Uma maneira, então, de a gente conseguir superar esse problema da pesca predatória, ou mesmo, então, dos barramentos nos rios, seria a largada de alevinos de peixes, né, por conta própria, né, de forma manual nos rios. Que é algo que a URI costuma fazer, então, pelo menos uma vez ao ano, ou mesmo quando a gente tem então doação de alevinos por outros órgãos para liberação no Rio Uruguai. Só que também não é uma forma muito eficaz, porque a gente não sabe a quantidade que está sendo inserida, né, a quantidade de predadores que esses peixes já têm lá dentro esperando nos rios, ou mesmo a taxa de sucesso, né, desses peixes se desenvolverem plenamente e atingirem a vida adulta e assim então se reproduzirem por conta própria. De uma forma simples e breve, né, é isso que eu teria para falar um pouco sobre a piracema. Mas claro que a gente poderia aprofundar muito mais partes desses assuntos, porém demandaria mais tempo também de todos nós, né, quem sabe numa conversa futura. Ok, galera? Mais uma vez agradeço pelo convite. Espero que continuem procurando aprender mais sobre esses tipos de assuntos, né? E vejam a importância nossas riquezas naturais da nossa região para a vida em sociedade, né? Para o meio ambiente, né? Para ter uma qualidade na água, uma qualidade de fauna nos rios e por aí vai. Beleza, galera? Mais uma vez obrigado professor Jonas Gil, obrigado ao grupo. Tchau, tchau.